Olá, tudo bem? Hoje vamos abordar aqui a introdução da filosofia da educação, ao qual eu sou professora desse curso. Eu sou formada no curso de Pedagogia na UFRA, na Universidade Federal Rural da Amazônia, e tenho pós-doc em Educação. Hoje nós vamos abordar a biografia de Sócrates, que é considerado um patrono da filosofia ocidental. Mas por quê? Porque ele é considerado, junto com Platão e Aristóteles, um dos principais teóricos, um dos principais filósofos. Sócrates vai trazer ali um divisor de águas entre o período pré-socrático e pós-socrático, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais lá para frente, tá bom? Assim, a gente determina aqui que Sócrates nasceu em 470 anos antes de Cristo, em Atenas, na Grécia, mais especificamente na região das planícies, no norte licabeto. Os seus pais eram sofrônicos e Fainarete. Assim era a pronúncia deles naquele período da Grécia Antiga, em Atenas. Bom, ele foi casado e teve 3 filhos. Sócrates, ele, na sua infância, o seu pai era escultor. E esse ofício também foi considerado por Sócrates na sua juventude, mas ele não se permaneceu com esse ofício. E ele também se destinou a uma carreira militar. Não se destinado, mas serviu a essa carreira militar. Então, ele até lutou na Guerra dos Peloponesos. Então, Sócrates também teve, além de ser um intelectual, um filósofo, ele teve um aspecto físico muito inerente. Assim, a sua mãe, a sua mãe era destinada como uma parteira. Essa profissão dela vai contribuir também para uma teoria de Sócrates, ao qual ele se designa como um parteiro que dá à luz às ideias, é que ele ajuda a chegar na verdade. Pois Sócrates, a base de Sócrates é a verdade, é a busca incessante pela verdade. E, bom, Sócrates, além de servir ao ateniense durante 3 anos, no entorno de 406 e 405 anos antes de Cristo, ele participou do Conselho Legislativo de Atenas. Mas ele não gostava de se envolver nesses assuntos políticos decisivos que colocavam as questões na cidade. Bom, como eu havia dito, Sócrates, a base dele é a verdade. Então, Sócrates ele vai chamar muita atenção na parte intelectual, entretanto, ele vai ser desqualificado sobre a questão da beleza. Ele é considerado o homem mais feio de Atena. E por ter um nariz chato, olhos saltados para fora e andar de pés descalços. Então, ele não vai estar no padrão de beleza de Atenas. E assim, ele vai se dedicar à filosofia. E vai ter em seu entorno, entre si, os seus discípulos, os seus alunos, que vai se destinar a ensinar em praça pública, em lugares públicos. Entre seus discípulos estava Xenofonte e Platão. Quando ele não estava nesse mergulho de pensamentos, de reflexões totalmente solitário, ele estava a ensinar os alunos. Entretanto, esse pensamento de Sócrates vai despertar também os seus inimigos, que são os sofistas. Os sofistas eles vão se deter sobre o fato de que eles vão cobrar
para ensinar, e Sócrates não cobrava para ensinar, ele ensinava totalmente de graça. Além de os sofistas se debruçarem sobre a retórica, sobre o fato de que eles vão ensinar a parte política para ganhar o poder, para ganhar aquilo que se quer alcançar, independentemente da verdade. Sócrates vai dizer não, precisamos enxergar a verdade, precisamos ter a verdade como base, como nossa virtude. Então a verdade é um ponto preliminar na análise de Sócrates. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o período pré-socrático. É o período em que eu falei anteriormente, o pré e o pós-socrático. O período pré-socrático, ele vai se destinar ali sobre os filósofos Tales de Mileto, Pitágoras, Demócrito, e a qual eles vão estabelecer a sua filosofia sobre a base de que eu quero saber as explicações naturais do universo, as explicações do universo, mas não da organização da sociedade. Então, assim, Sócrates, quando Sócrates chega, que é o período pós-socrático, ele vai se destinar, não. Porque o que é verdade? O que é o bem? O que é justiça? Será que a verdade, ela só é verdade porque tal pessoa diz? Será que isso mesmo não é verdade? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não tenho que fazer? Então, ele vai se fazer essas perguntas para chegar a um ponto, para chegar à sua verdade. Então, o período pré-socrático destinava-se às explicações naturais do universo e o período pós-socrático destinava a entender o ser humano em si, o ser humano em seu ambiente, em seu momento reflexivo, em sua organização da sociedade. Então, Sócrates vai se deter sobre o fato de questionar a ética, a política, a moral. Então ele quer chegar à verdade independentemente das consequências. Bom, Sócrates vai ser considerado o homem mais sábio pelo oráculo de Delfos. Por quê? Porque ele vai dizer a seguinte frase: eu só sei que nada sei. Essa frase, por exemplo, se eu falar essa frase, eu vou estar entendendo que eu sou um ser humano passível de estar buscando mais conhecimento, porque nada é absoluto, nada é conhecimento absoluto, verdadeiro, limitado. Aí, tá naquela forma, acabou. Não, tem várias coisas que elas vão se construindo, que elas vão se mudando e se modificando, e tá tudo bem. Só que, quando ele diz essa frase, ele está entendendo que ele está abrindo mão da sua ignorância de saber tudo. Então, ele não sabe tudo, ele quer buscar esse conhecimento, buscar essas teorias, buscar essa base. Então, assim, ele vai ser acusado por ensinar os jovens a serem desrespeitosos e assim corromper a juventude. E acusado também de ser contra a democracia, porque ele vai ensinar as pessoas a pensar, a entender os aspectos, ele vai tentar dialogar, ele vai tentar construir uma base de conhecimento que chegue à verdade, que chegue à virtude do ser, que ele possa compreender a si, para compreender o ambiente. Então, ele vai ser acusado pelo Conselho dos 500, que é um órgão político ateniense, e assim vai ser condenado à morte, por não acreditar nos deuses, porque ele vai questionar também aos deuses, ele vai questionar a cultura ateniense. Dessa forma, ele vai negar, repensar o seu posicionamento e vai ser obrigado a acabar com a sua própria vida através de uma taça envenenada.
E dessa forma, Sócrates ele vai ser considerado o pai da filosofia por trazer essa filosofia por ser uma filosofia humanista, uma filosofia que pense no ser propriamente dentro do seu ambiente, dentro da sua dimensão. Então, o ser ele tem que é, ter uma reflexão de si e ter uma reflexão do ambiente, questionar todas as possibilidades e para poder tentar chegar a um conhecimento absoluto. Mas esse conhecimento absoluto ele vai ser quebrado por um outro. Então, essa busca incessante nunca termina. Então, dessa forma, essa foi a biografia e as contribuições de Sócrates. Muito obrigada e até a próxima. Boa tarde. Hoje nossa aula será sobre a filosofia socrática. Sócrates foi um importante filósofo, nasceu em Atenas e veio de uma família humilde. Sua mãe era parteira e seu pai escultor. Antes de se dedicar exclusivamente à filosofia, Sócrates serviu ao exército ateniense em várias batalhas, por exemplo, na Guerra do Peloponeso. Além disso, acredita-se que, em sua juventude, tenha trabalhado na mesma profissão de seu pai, a de escultor. Sócrates é considerado o pai da filosofia ocidental. Apesar de não ter sido o primeiro filósofo que existiu, ele deu outros rumos para a história da filosofia. Tanto é que a filosofia anterior a Sócrates ficou conhecida como pré-socrática. Os filósofos pré-socráticos também são conhecidos como filósofos naturalistas. Eles discutiam questões relacionadas à natureza, dedicavam-se a estudar a origem do universo de maneira racional, ou seja, buscavam descobrir o elemento primordial que deu origem ao universo e a tudo que existe. O período pré-socrático também é chamado de período cosmológico, já que a palavra cosmo, no vocabulário grego antigo, pode ser traduzida como universo ordenado. Por outro lado, Sócrates dedicou-se a estudar sobre o ser humano e a sociedade, estudando temas que envolvam o cotidiano dos seres humanos e que eram importantes para que as pessoas vivessem em sociedade. Alguns desses temas eram justiça, virtude, coragem, bem e mal, e assim por diante. O período socrático ficou conhecido como período antropológico, já que no vocabulário grego antigo, antropos significa ser humano. Sócrates não deixou nenhuma obra escrita, porque sua filosofia se baseava no diálogo. Entretanto, talvez isso tenha ocorrido pelo fato de que, em sua época, a tradição oral era mais importante que a escrita. Ou talvez seja pelo fato de que ele acreditava que a melhor forma de buscar o conhecimento era através do diálogo, optando assim por não escrever nada. O que sabemos sobre as ideias e a personalidade de Sócrates é proveniente de relatos produzidos por seus discípulos, como Platão e Xenofonte, e também por seus críticos, como o dramaturgo Aristófanes. O discípulo de Sócrates, os discípulos de Sócrates o descreviam de uma maneira mais cordial, enquanto que seus adversários o descreviam de uma maneira mais hostil.
como foi o caso de Aristófanes em sua comédia intitulada As Nuvens, apresentando Sócrates como um homem ridículo, trapaceiro e esquisito. Além disso, dizia que Sócrates não era um filósofo, mas sim um sofista. Os sofistas eram basicamente professores de oratória e retórica, que, mediante pagamento, ensinava as pessoas técnicas para argumentar bem e defender suas ideias. O que era algo muito útil na política. Por exemplo, para os sofistas, não existia verdade absoluta, ou seja, a verdade era relativa. E o que existia era apenas opiniões, chamadas também de doxa. Algo que fosse verdade para uma pessoa poderia não ser para outra. Algo que fosse verdade em determinado lugar poderia não ser em outro, e assim por diante. Por isso, os sofistas defendiam que o mais importante era saber argumentar bem para defender a sua ideia, ou seja, a sua verdade em qualquer circunstância. Assim, para os sofistas, não importava o conteúdo da ideia, mas como ela seria exposta. Por exemplo, duas pessoas provam a mesma comida. Uma diz que é boa e outra diz que é ruim. Para os sofistas, as duas pessoas estão certas, já que cada uma tem as suas próprias concepções do que é uma comida boa ou ruim. Entretanto, a verdade que vai prevalecer é a de quem souber argumentar melhor. Se essas pessoas quiserem convencer outras pessoas a comerem ou não essa comida, elas terão de saber argumentar. Ao contrário dos sofistas, o objetivo de Sócrates não era ensinar as coisas que ele sabia às pessoas, mas sim fazer perguntas para elas, induzindo-as a pensar, pois para Sócrates o conhecimento já está dentro de cada pessoa, devendo apenas ser despertado. Era por isso que Sócrates considerava errado cobrar para ensinar, e era o que os sofistas faziam. Enquanto os sofistas acreditavam que a verdade era relativa, Sócrates acreditava que era absoluta. Para ele, a verdade é a essência de algo, ou seja, o seu conceito. Esse conceito independe do tempo, lugar e de quem fala. Por exemplo, há um conceito do que é justiça, e esse conceito deve ser universal, valendo em qualquer tempo, lugar e para qualquer pessoa. Para Sócrates, se a verdade sobre as coisas fossem relativas, seria impossível construir uma ordem social harmônica e justa. Outra diferença entre Sócrates e os sofistas é que os sofistas se colocavam diante das pessoas como detentores de um grande conhecimento. Sócrates se colocava como alguém que não sabia de nada e estava disposto a aprender tudo. Certa vez, ainda em sua juventude, Sócrates visitou o oráculo de Delfos, um templo religioso dedicado ao deus Apolo, em que as pessoas iam para se aconselhar com as sacerdotisas. Acreditava-se que esses conselhos vinham do próprio deus Apolo,
Na entrada do templo havia a seguinte inscrição: conhece-te a ti mesmo. Essa frase chamou bastante a atenção de Sócrates, fazendo-o perceber que precisamos nos conhecer primeiro antes de buscarmos qualquer conhecimento a respeito do mundo. Ou seja, sobre coisas externas a nós. Sócrates também percebeu que nos conhecermos é muito mais difícil e muito mais urgente do que conhecermos a origem do universo. Dessa forma, Sócrates tomou essa frase como sua missão de vida e foi em busca não só do seu próprio conhecimento, mas também de incentivar o autoconhecimento em outras pessoas. O que de fato marcou o início da filosofia de Sócrates foi quando o seu amigo Querofonte foi até o oráculo de Delfos e perguntou quem era a pessoa mais sábia de Atenas. A sacerdotisa respondeu que era Sócrates. Quando Querofonte contou a Sócrates sobre o ocorrido, Sócrates decidiu questionar todas as pessoas consideradas as mais sábias de seu tempo, para entender o que fazia dele o mais sábio de todos. Sócrates perguntava a essas pessoas consideradas sábias perguntas como: o que é a justiça? O que é a virtude? O que é o bem e o mal? E assim por diante. Todas diziam saber o que era, mas quando Sócrates pedia mais informações, elas ficavam confusas e não sabiam responder. Ou seja, muitas das pessoas que se julgavam sábias, na verdade, apenas achavam que eram. Sócrates então entendeu o porquê dele ser considerado o mais sábio, enquanto as pessoas que se diziam sábias acreditavam que de fato sabiam tudo. Sócrates tinha consciência que não sabia de nada, ou seja, notou que essas pessoas acreditavam saber sobre todas as coisas e por isso se fechavam ao conhecimento, enquanto ele reconhecia que aquilo que ele sabia era muito pouco ou insignificante em relação a tudo que se podia conhecer. Foi dessa situação que surgiu a famosa frase de Sócrates: só sei que nada sei, a qual demonstrava que o primeiro passo para compreendermos algo é reconhecermos a nossa própria ignorância. Então o oráculo estava certo. Sócrates era o mais sábio, não por saber de tudo, mas sim por reconhecer suas limitações e estar sempre em busca do conhecimento. Sócrates continuou com seus questionamentos pelos locais públicos de Atenas, pois, como já foi dito, para ele a melhor forma de buscar conhecimento é através do diálogo. Ele conversava com qualquer pessoa que estivesse disposta e, através dessas conversas, buscava mostrar as contradições em seus pensamentos, demonstrando que muitas coisas que elas afirmavam saber, na verdade não sabiam. Ao compreenderem sua ignorância, essas pessoas poderiam chegar à verdade por conta própria. Essas formas de fazer questionamentos com a finalidade de levar as pessoas ao verdadeiro conhecimento ficou conhecida como método socrático. O método socrático possui 4 etapas, sendo as 2 últimas mais importantes. A primeira etapa é exortação, que consiste no convite para o debate de ideias. A segunda etapa é a indagação,
Sócrates questionava a pessoa a respeito de algo e a deixava falar. Ele apenas ouvia atentamente as considerações das pessoas, para assim poder entender suas opiniões e ideias. Por exemplo, Sócrates podia perguntar ao seu convidado assim: Você se considera uma pessoa boa? O que é ser uma pessoa boa? O que é a bondade? E assim por diante. A terceira etapa é a ironia. Nessa etapa, Sócrates buscava os pontos mais contraditórios na fala do convidado e fazia novas perguntas a respeito deste ponto. O objetivo dessas perguntas era demonstrar as contradições naquilo que a pessoa estava falando, bem como para demonstrar que o saber que ela dizia ter era frágil e aparente, pois se baseava na opinião adoxa. Por exemplo, Sócrates poderia dizer ao seu convidado o seguinte: se você diz que é uma pessoa boa, e para ser uma pessoa boa é preciso agir de tal forma, por que você agiu de forma contrária em determinada situação e mesmo assim você se considera uma pessoa boa? Será se você realmente sabe o que é ser uma pessoa boa? A quarta etapa é a maiêutica, que significa dar à luz ou parto de ideia. Nessa etapa, o convidado reconhece sua ignorância, começa a refletir e assim gera novos conhecimentos por si só. Portanto, Sócrates não apresentava a verdade à pessoa, ou seja, não dizia quais eram as respostas para as perguntas que ela havia feito, ou se de fato existiam respostas para essas perguntas. A pessoa que iria descobrir por conta própria. Sócrates apenas auxiliava nesse processo. Sócrates dizia que, assim como sua mãe havia sido uma parteira, auxiliando a dar à luz às crianças, e ele auxiliava as pessoas a darem à luz às ideias, pois, segundo Sócrates, qualquer pessoa poderia descobrir a verdade, porque ela já está dentro de nós. Por isso, precisamos primeiro nos conhecer, para depois entendermos as coisas externas a nós. Expor a ignorância das pessoas rendeu a Sócrates vários inimigos. Sua atitude filosófica passou a incomodar vários ricos e poderosos de Atenas. Sócrates foi então acusado de não acreditar nos deuses locais, apresentar novos deuses aos cidadãos e corromper a juventude, levando-os a duvidarem dos valores tradicionais atenienses. Sócrates defendeu a si mesmo no julgamento. Seu objetivo era expor as contradições dos juízes que cometiam a injustiça. No final das contas, o júri declarou Sócrates culpado e o condenou à morte. Em vez de assumir a culpa ou concordar com a pena alternativa pedindo clemência ou escolhendo o exílio, Sócrates preferiu manter-se fiel aos seus ideais e fiel às leis da cidade, aceitando, portanto, a sua condenação à morte. Sócrates não se arrependeu do que tinha feito, pois tinha a convicção de que seus questionamentos, expondo as ignorâncias das pessoas, não eram para menosprezá-la, mas sim para elas buscarem conhecimento e alcançarem a verdade. Ao que tudo indica, o julgamento foi injusto e manipulado. Mas Sócrates aceitou sua condenação e, sem ninguém forçá-lo,
Ele ingeriu o veneno chamado cicuta, vindo a falecer no ano de 329 a.C. Olá, eu sou Adriele Santos e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Filosofia da Educação. Hoje nós vamos falar sobre a concepção socrática de educação. Conforme dito anteriormente com a biografia e a filosofia de Sócrates, agora nós vamos focar especificadamente na maneira como ele entendia a educação, ou seja, o que é educar para Sócrates? Qual é o papel do professor e qual é o verdadeiro objetivo do conhecimento para Sócrates? Educar não era transmitir o conteúdo, era transformar o ser humano moralmente. Essa é uma diferença fundamental. Para entender a concepção socrática de educação, nós precisamos entender o contexto da Grécia Antiga. Naquele período, Atenas viu uma intensa transformação política social. A participação dos cidadãos nas decisões da cidade era fundamental. Falar bem em público era uma habilidade valorizada e justamente nesse cenário surgiu os sofistas. Os sofistas eram mestres que ensinavam a retórica e a oratória, ou seja, ensinava a falar bem, a convencer, a vencer debates políticos. Mas havia um detalhe importante, eles cobravam por isso. O saber para eles era uma mercadoria. Além disso, muitos sofistas defendiam que a verdade era relativa. Ou seja, o que importava não era encontrar a verdade absoluta, era construir o melhor argumento. Sócrates rompe completamente com essa ideia. Ele não cobrava, ele não ensinava técnica de manipulação, ele não queria transformar políticos habilidosos. Ele queria transformar pessoas virtuosas. Aqui já aparece um princípio central sobre sua concepção de educação. O saber não era uma mercadoria, o saber era um direito de todos. E mais que isso, o saber deveria servir à formação moral do indivíduo, não apenas o sucesso social. Para Sócrates, a educação e a virtude caminhavam juntas. Mas ele modifica profundamente o conceito de virtudes. Antes da tradição heróica, a virtude era força, coragem e glória pessoal. E depois, na política de polis, virou a habilidade de persuasão. Sócrates diz algo muito mais profundo. Virtude não é força, virtude não é técnica de persuasão. Virtude é conhecimento do bem. Isso significa que toda transformação é algo de conhecimento do bem. Para ele, ninguém faz mal sabendo que é mal. Quando alguém age injustamente é porque não compreende verdadeiramente o significado de justiça. Então, educar significa combater a ignorância. Educar ajuda o indivíduo a conhecer a si mesmo. Esse é um ponto essencial, porque para Sócrates o autoconhecimento é a base de toda transformação moral. Sem autoconhecimento não há virtudes, sem virtudes não há felicidade. Por isso ele defendia a importância do autoexame. Uma vida não examinada não merece ser vivida. Essa frase mostra que a educação para ele não é algo superficial, era algo de um processo profundo de transformação interior. Na prática educativa de Sócrates, acontecia através do diálogo. Ele ensinava aqui na prática, nas praças públicas, conversando com os jovens cidadãos. Ele não escrevia livros, ele promovia reflexões por meio de perguntas.
Ele utilizava momentos principais, como a ironia. Ele fingia não saber. Ele perguntava de forma simples, mas essas perguntas revelavam contradições nas respostas do interlocutor. Esse é um momento que demonstrava falsas certezas. Depois vinha a maiêutica. Maiêutica significa arte de partejar. Sócrates se comparava a uma parteira como sua mãe. Ele dizia que ajudava as pessoas a dar a luz das ideias. Ele não colocava o conhecimento na mente do aluno, ele ajudava o aluno a descobrir por si mesmo. E isso é extremamente importante para a educação, porque mostra que o conhecimento não deve ser imposto, mas construído. Percebe como isso é revolucionário? O professor deixa de ser dono do saber, ele passa a ser mediador. Exemplo prático. Se pensamos na sala de aula de hoje em dia, uma prática socrática não seria baseada apenas na exposição de conteúdo, seria baseada em perguntas. O professor perguntaria: por que você pensa assim? Por que você chegou a essa conclusão? Por que essa ideia é válida? O aluno seria levado a refletir, a justificar, revisar seu próprio pensamento. E isso é desenvolver um pensamento crítico. Por isso, como a concepção socrática continua muito atual. Para Sócrates, a virtude e a felicidade são inseparáveis. Ele acreditava que a verdadeira felicidade não está nas riquezas, não está no poder, não está no status social. A felicidade está na alma bem formada. Educar é cuidar da alma, desenvolver caráter, desenvolver consciência e desenvolver responsabilidade moral. Essa é uma visão profundamente ética da educação. Mesmo tendo vivido no século V a.C., o pensamento de Sócrates continua extremamente atual. Vivemos hoje em dia uma sociedade cheia de informações rápidas, nem sempre de reflexões profundas. As respostas socráticas nos levam a compreender não apenas a repetir, mas a questionar. Não apenas memorizar, mas compreender a proposta. Ele não ensina que o aluno deve ser obediente. Ele ensina que o aluno deve ser consciente. Para finalizar este conteúdo, a concepção socrática de educação nos ensina que a educação não é despejar informações. Educar é despertar despertar a consciência. O verdadeiro educador não impõe verdade, ele conduz outro à descoberta. Então, esse seja o maior legado de Sócrates para a educação do conhecimento. Nasce do diálogo, cresce na humildade e floresce na virtude. E é isso, muito obrigada.